Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Diogo Melo, a Semana Toxina Botulínica. Hoje a nossa aula inaugural, nossa primeira aula com o tema Aprofundando a Fisiologia e Mecanismo de Ação da Toxina Botulínica. Um tema que para muitos falam, nossa Diogo, mas vai falar disso? É claro que temos que falar disso, porque senão você não vai entender nada lá para frente quando for diagnóstico e planejamento. Muitos profissionais, infelizmente, às vezes negligenciam as bases teóricas e os conceitos científicos. E aí, quando chega na hora da aplicação, não sabe nem o porquê é que está aplicando daquela forma e gera inseguranças, incertezas, não oferta e perde a rentabilidade, porque ele não consegue explicar para o paciente o que é que tem que ser feito. E a gente vai conversar sobre tudo isso nessa aula de hoje. Sou muito grato pela sua presença. E hoje é só o primeiro dia de uma semana repleta de conhecimento científico sobre toxina botulínica. O conteúdo que você vai assistir aqui nos próximos dias representa uma pequena parte dos meus 14 anos de experiência clínica compilados dentro dessa semana toxina botulínica. E quando eu digo que é apenas uma pequena parte, é porque este conteúdo representa o início de tudo o que você vai precisar saber para começar com o pé direito nessa área. Quero deixar aqui com você, já desde o início, algumas instruções para facilitar a sua vida durante essa semana. Nessa semana, nós vamos trazer muita informação. Eu quero que você entenda essas informações como reflexões sobre esse tema, trazer de forma consciente aquilo que está inconsciente. Então eu preciso que você fale, putz, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Ah, interessante esse ponto de vista, eu não tinha pensado assim, ou nunca tinha ouvido falar. Ou já ouvi, mas não entendi naquela hora e agora sim eu consigo entender. Muitos já me perguntaram durante as postagens, durante essa semana, hoje, e na semana passada, se essa semana a toxina botulínica vai ter certificado. Infelizmente não teremos, porque a intenção desta semana toxina é trazer um conteúdo de relevância clínica e científica. Ela não é um ciclo fechado de ensino. Por isso, não é um curso de formação ou capacitação. E aí fica também quase impossível validar a presença de todos vocês. Por isso, nesta semana específica, não teremos certificado. Mas lembrando que no curso online de toxina botulínica, aí neste sim, nós temos certificado lá no curso online. É um curso online que é desde 2013, Lá dentro dele você tem uma extensa carga horária, é sim um ciclo fechado de ensino, com início, meio e fim. Você aprende desde a teoria até a prática da execução e dentro do curso online você tem o certificado. Falando nisso, já aproveitar o gancho, muitos profissionais me perguntaram nessa semana sobre o curso online de toxina. Então eu já vou deixar uma ótima notícia para você. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou abrir inscrição do curso online de toxina botulínica. Fique atento, a gente vai avisar nos grupos, no Telegram, na comunidade, Instagram, no WhatsApp, etc. Então quem tiver realmente interesse de aprofundar o conhecimento que você já vai adquirir por aqui gratuitamente, vai ter também o curso que tem uma oportunidade muito interessante, um desconto bem especial para quem quiser estar dentro do curso online de toxina botulínica, mas depois a gente volta nesse assunto para não se alongar. Você já sabe, mas não custa lembrar que essa semana, que é a semana toxina botulínica, as aulas são totalmente gratuitas para você. Então, eu quero saber aqui, já vi um monte de rostinho aqui no chat, aqui rostinho não, na verdade, os nomezinhos, aqui no chat. Escreve aí para mim, é a primeira vez que você está aqui, então já coloca aí hashtag novato, eu quero saber quantos novatos que a gente tem aqui. Se você é novato, vai pro chão, faz uns apoios aí, umas flexões, um polichinelo e volta para a aula. Eu quero saber quem que é hashtag veterano, que já está comigo aqui nessa longa caminhada, e eu sei que também tem a galera aí que é o hashtag veterano de guerra aí. Quantos são veteranos de guerra? Coloca aí para mim para eu ver a galera toda comentando aí. Vai colocando aí nos comentários. E mais algumas dicas aqui para você. Para que você possa assistir essas aulas com uma melhor resolução, tenta usar o seu computador ou notebook ou um tablet, que a imagem é maior, fica mais fácil para assistir. Se você não tiver nisso, pega o seu celular, tenta sincronizar na TV, para passar na TV, você vai visualizar bem maior. Muitos fazem isso e fica bem bacana.
Dá uma verificadinha na conexão, pelo cabo é mais estável ou via Wi-Fi. Só cuidado se você for utilizar o pacote de dados do celular, porque ela pode travar. E aí vocês vão ficar comentando aqui no chat, travou para você, travou para mim, travou para não sei quem. A nossa conexão é muito boa do lado de cá. Então, provavelmente, se está travando aí, dá uma pausazinha no vídeo, deixa o buffer do vídeo carregar, aí você dá o play novamente. Ou então vai ter 3 pontinhos acima da tela, ou uma engrenagenzinha aqui por baixo, que você pode clicar e mudar a resolução do vídeo. E quando você muda a resolução, você vai lá e baixa a resolução no clique em automático, aí o próprio software ali do player vai escolher uma resolução que se enquadra melhor de acordo com a sua conexão, tá? Então, se travou para você, foi para você que travou. Fica atento aí, porque deve ser a sua conexão, beleza? Durante essa semana aqui, nós vamos construir uma história, um caminho sobre esse conteúdo e vamos conversar sobre vários temas, né? Desses vários temas, nós vamos conversar sobre diluição, que ela é muito confusa, até na bula, né? Dá uma confusão isso na cabeça. Inclinação da agulha na hora da punção, anatomia muscular, as técnicas de elevação da sobrancelha. Vamos conversar passo a passo em uma sequência lógica, como se você estivesse subindo, construindo degraus de conhecimento. A gente vai passar pelo degrau 1, 2 e 3 e vamos crescendo nessa caminhada. Muitos me perguntam também quais profissionais podem ou não aplicar. Hoje, com a evolução do conhecimento científico, a evolução das profissões e as áreas da saúde, algumas profissões tiveram recentemente a liberação da área de atuação pelos seus respectivos conselhos federais. Eu, infelizmente, não consigo acompanhar todas as resoluções. Por isso é importante você verificar com o seu conselho de classe. E por que eu falo isso? Infelizmente, em alguns momentos, nós temos a suspensão da atividade profissional em algumas áreas da saúde, por conflito de interesse, de outra área. Então, na dúvida se você pode ou não, a melhor coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu conselho federal ou regional e tirar a sua dúvida, beleza? Nessa semana aqui você vai ter conteúdo 100% gratuito, ou seja, sem pagar nada. Olha que maravilha isso, né? E aqui a gente trouxe aqui essa frase que eu acho brilhante, né? A toxina botulínica, a porta de entrada para a harmonização orofacial. E por que a toxina botulínica é a porta de entrada? Porque o paciente chega no seu consultório e fala, doutor, eu vim aqui para fazer botox, me deixa bonita? Ele não sabe se é preenchimento, se é peeling, se é botox, se é microagulhamento, que desgrama que ele vai fazer. Mas ele sabe que para melhorar, ele vai fazer aplicação de botox. E ele associa tudo que é bonito com botox e tudo que é feio também com botox. Então você vai ouvir às vezes ele falar para você, não, doutora, faz o botox em mim, mas eu não quero ficar feio igual fulana de tal. Nossa, ela está deformada. Aí você tem que explicar que a toxina não gera essa deformidade. Então, por isso que é importante você entender realmente o fármaco para conseguir explicar para o seu paciente e ter a conversão em venda do tratamento. Se você não sabe conversar, dialogar com o seu paciente, fica difícil a conversão e fechamento de novos planos de tratamento. Então, eu quero conversar bem com você sobre isso, para que você melhore a sua rentabilidade, tenha realmente casos clínicos mais eficientes e também aumente o faturamento no seu consultório. É o que a gente vai conversar durante toda essa semana aqui. E então vamos dar uma olhadinha no cronograma dessa semana da toxina botulínica. Hoje, na nossa primeira aula, segunda-feira, aqui, aula 1, a gente vai aprofundar na fisiologia e mecanismo de ação da toxina botulínica. Ai, Diogo, mecanismo de ação, SNAP25, acetilcolina, para que eu quero saber isso? Você precisa saber para você entender realmente como planejar no futuro o seu paciente e para fazer sentido o porquê que você vai selecionar, às vezes, uma marcação alternada, uma marcação sequencial, por que é que você escolheu aquilo. Você também tem que conhecer unidade, saber que unidade é diferente de potência, mas que às vezes parece lógico isso, mas nem sempre é. Vira uma confusão na cabecinha de vários profissionais. E que a potência, será que ela tem interferência na diluição? Será que o halo de ação muda a potência ou a potência muda a diluição? Que confusão é essa? Vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Vamos desmistificar para que você possa entender
quando que você usa 1, 2 ou 3 ml. Você começa a ter que entender mais sobre isso, porque senão você vai ficar fazendo receitinha de bolo a vida inteira. E eu tenho certeza que você não é esse profissional de receita de bolo, né? Será que essa diluição interfere na sua seringa de aplicação e na sua dosimetria? Eis o mistério da fé. Vamos conversar sobre isso também. Na quarta-feira, na nossa aula 2, a gente vai conversar sobre anatomia e diagnóstico para o tratamento. Se você entende anatomia, você consegue fazer um diagnóstico extremamente eficiente. E dentro desse assunto a gente entra em rugas dinâmicas, rugas estáticas, qual é a diferença, como que eu explico isso para o paciente, será que meu paciente é normal ou é hipercinético, será que isso interfere no meu planejamento, é o assunto da aula de quarta-feira. Uma aplicação, será que eu personalizo ou eu faço uma aplicação standard? Normalmente os profissionais fazem tudo standard. Eu fico olhando as fotos que postam em redes sociais, parece joguinho de tabuleiro, todos os pontos no mesmo lugar. Será que realmente é para isso que você formou? Será que é para isso que você está fazendo um tratamento? Ou você está só buscando ganhar os míseros reaisinhos de cada dia e não ir além? Né? Ganhar dinheiro é bom, mas você ganha muito mais se fizer com eficiência. Então essa já fica uma dica aí. E se você não sabe nada disso, será que você está fazendo uma aplicação meramente estética ou uma aplicação baseada em terapia? Então já fica esses pontos de reflexão para você pensar e amadurecer para a próxima quarta-feira, tá? Sexta-feira, na aula 3, a gente vai desmistificar a técnica de arqueamento de sobrancelha para você não errar mais. Muitos me mandam mensagem, toda semana tem lá, ai Diogo, eu apliquei, deu errado. É claro que ia dar errado, não tinha como dar certo. Você já olhou a anatomia do músculo desse paciente, não tinha como dar certo isso. Mas não sabe nem o que é músculo, muito menos o que é anatomia, e às vezes não sabe onde está a cabeça, né? Fica difícil, mas tudo bem, né? Eu acho que às vezes tinha que fazer até psicotécnico, que é ou desgrama, que não acerta nem onde está a cabeça, quanto mais o músculo frontal, mas tudo bem. Vamos lá, variação anatômica do músculo frontal. Arqueamento de sobrancelha, quais são os erros mais comuns dessa técnica e trazer para você o caso clínico, estético e terapêutico, até onde tem diferença de estética para terapia, qual que é a diferença que isso aí tem, né? A gente vai ver um caso bem bacana para que você possa sedimentar esse conhecimento. Segunda-feira, a gente tem a abertura do nosso curso online de toxina botulínica, uma super oportunidade para essa turma. O nosso curso online, ele está no ar desde 2013, sempre, claro, com novas atualizações, né? É o primeiro curso do Brasil que aborda o tema de toxina botulínica na versão online. Às vezes você está chegando pela primeira vez e fala, putz, Diogo, eu vim aqui para assistir uma semana gratuita, e sim, essa semana é gratuita, você vai receber mais informação aqui do que provavelmente você recebeu em um curso que você fez presencial e pagou caro por esse curso. Hoje, no nosso curso online de toxina, temos mais de 6.500 profissionais que já fizeram curso online, todos eles afirmam, Diogo, nunca aprendi tanto sobre toxina em um único lugar, muito mais do que em 1, 2, 3 cursos que eu já fiz presencialmente. O que muda? Conhecimento científico. A segurança só se conquista com conhecimento. Então essa é a abordagem dentro do nosso curso, que você vai receber aqui uma grande parte dela também, né? Você vai receber os 3 primeiros degraus aqui nessas 3 primeiras aulas, para que você fale, putz, caramba, não tinha pensado dessa forma, que legal. Terça-feira, semana que vem, aula ao vivo de tirar dúvidas. A gente vai tirar nossas dúvidas todas pelo YouTube. Eu vou responder as dúvidas que vocês enviaram durante essa semana. Tem um formulário aqui abaixo dessa página que você pode preencher ali depois. Anota aí suas duvidazinhas no caderno ou escreve na mão, na caneta, sei lá onde você vai escrever. Mas depois preenche o formuláriozinho, manda suas dúvidas para que eu possa tirar todas as suas dúvidas para você, beleza? Então, na terça-feira que vem, um mega tira dúvida ao vivo, sempre às 20 horas e 30 minutinhos do horário de Brasília. Fica ligado, convide seus amigos aí para participarem dessa semana. Ai, Diogo, mas será? Dá tempo? Dá tempo, sempre dá tempo para aprender. Então, fique ligado aí nos nossos canais e vamos junto nessa semana da toxina botulínica. Só lembrando aqui para você rapidinho, aqui embaixo, ó, embaixo dessa telinha, vai estar escrito aqui, por exemplo, cronograma semana da toxina. Então, toda vez que você se perder
tá? Toda vez que você se perder, o que que o Diogo tá falando? Sei lá, você foi passar manteiga no pão para comer, a hora que voltou já ficou perdido. Então, só lê aqui embaixo, porque o tema do assunto que eu estiver conversando vai estar escrito aqui embaixo, tá? Então, se perdeu, lê aqui embaixo, que você vai se encontrar e vai saber qual é o assunto que eu estou abordando neste momento, beleza? Importante ressaltar para você que a semana toxina botulínica, elas vão ser os 3 primeiros degraus essenciais para que você precise avançar para depois aprofundar mais ainda sobre esse conhecimento. O aprendizado sempre é válido e só depende de você. Eu, como professor, estou aqui para trazer a minha parte. E você tem que fazer a sua parte, que é reter esse conteúdo e ganhar o máximo com ele no dia seguinte, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Para quem ainda não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Diogo Melo, sou cirurgião, dentista e professor dos cursos de imersão, especialização em harmonização facial. E eu quero aqui, esse aqui é um resumozinho, né, do meu currículo para você. Eu nem gosto de ficar me apegando muito, né, em currículo, né? Mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu vou resumir aqui minha vida, aqui minha história em alguns poucos milésimos de segundo, para que você possa saber da onde eu vim, o que come, como vive, da onde veio, né? Parece um Globo Repórter, né? Mas, enfim, rapidinho. Entrei na faculdade muito cedo, não tinha um piqui ruído. Na hora do intervalo, ficava lá na universidade mesmo, porque não tinha como voltar para casa, ou voltava a pé, ou o dinheiro do busão. Eu ia lá e comia um pastelzinho atrás da faculdade. Todo dia meu almoço era pastel e depois ia para a biblioteca estudar. Estudava por livro, porque Xerox era cara, né? 10 centavos uma folha, mas para quem não tinha nenhum real, 10 centavos era muito dinheiro. Me formei, acompanhei na época o setor de traumatologia bucomaxilofacial, pacientes oncológicos. Entro no hospital, no núcleo de terapia especializado em cancerologia, para fazer desde a fase de diagnóstico, acompanhamento dos pacientes oncológicos em radioterapia, quimioterapia e cirúrgico. E dali então começam aplicações de laser, né, acompanhamento desses pacientes. E depois de um tempo, esses pacientes, quando saíam dos tratamentos de radioterapia, quimioterapia e cirúrgico, esses pacientes tinham sequelas. E essas sequelas, elas tinham petrificação muscular por conta da radioterapia, às vezes não tinha platisma, tinha que rodar peitoral maior, então eles tinham assimetrias faciais por conta da musculatura que foi danificada pelo tratamento oncológico de cabeça e pescoço ou por alguma sequela cirúrgica. Então esses pacientes, quando sorriam, eles tinham deformidades na face. E numa das reuniões anatomoclínica, foi sugerido, né, eu levei os casos e um médico neuro me sugeriu a toxina para fazer relaxamento muscular e uma outra médica dermatologista me sugeriu preenchedores volumétricos para fazer a reconstrução anatômica da face. Daí então, em 2006 para 2007, eu comecei a estudar toxina e preenchimento. Em 2013 comecei a ministrar os cursos já voltados para a estética, que é até então mais baseado em terapêutica, né? Em 2013 começa a entregar cursos baseados o que eu posso fazer de estética, onde que eu posso mudar o rosto do paciente, já de um paciente normal, né, de um paciente normal. E aí então surge a ideia do primeiro curso online de toxina e preenchimento, na época eram os dois juntos, que era a extensão de conteúdo era menor, porque os profissionais chegavam muito crus no curso. Então eu entregava o curso online prévio, ele estudava e vinha para o curso presencial. Depois de um tempo, a gente separou o curso online do curso presencial, porque ficava muito conteúdo. Então, o curso online ele tem a sua história separada dos cursos presenciais. Hoje, praticamente quase todo aluno meu de curso presencial já cursou algum curso meu online. Então, vai lá para o curso de toxina presencial, já fez o de toxina online. A qualidade desse aluno, a lapidação dele é outro nível, é outro profissional. O cara chega no curso presencial, ele sabe o que tem que fazer. Ele não está perdido. Ele não caiu do espaço de paraquedas ali no curso. É outro nível.
desde a forma com que ele pega o lápis de marcação e marca já é diferente. Então muitos me perguntam ainda, Diogo, será que é possível aprender online? Sim, é possível. Eu vou provar isso para você neste evento aqui online e gratuito. Você vai perceber o quanto você pode aprender no conforto da sua casa, da onde você estiver. Online você tem a possibilidade de ver e rever o conteúdo, que no presencial você não teria essa oportunidade. E também você pode assistir no conforto do seu quarto, do banheiro. O banheiro é um ótimo lugar para você aprender. No momento que está saindo coisas ruins, está entrando muita coisa boa. Então aproveite esses momentos, né? Minha voz fica até mais bonita, tem um certo reverb ali no banheiro, fica bem bacana, né? Então vamos lá, sem mais delongas, né? A gente já está com o nosso horário aqui bem pontualmente. Vamos iniciar então a semana aqui da toxina botulínica para que você realmente consiga sair de onde você está e ir um degrau acima. Mas para isso, você tem que saber qual é o caminho que você quer seguir. Eu sempre gosto de deixar esses momentozinhos de reflexão para às vezes ter aquele despertar. Na fábula, né, no conto de fadas ali da Alice no País das Maravilhas, chega um momento que a Alice encontra um gatinho ali na árvore. E a Alice perguntou: "Você pode me dizer qual caminho devo tomar?" "Isso depende muito do lugar que você quer ir", disse o gato. "Eu não sei para onde ir", disse Alice. "Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve." Então isso é muito importante. Qual é o caminho que você quer seguir? Se você está aqui dispondo do seu tempo comigo, eu sei que é o caminho do sucesso, o caminho de superação, porque não é fácil estar aqui nesse horário. E é um caminho de superação profissional, onde você vai poder aumentar a sua rentabilidade, fidelizar mais clientes e ter resultados clínicos muito mais eficientes. A toxina botulínica ela tem o poder de transformar a sua vida, tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Dá certo, deu certo comigo. Eu vim do nada e hoje, graças a Deus, eu tenho tudo aquilo que eu sempre quis ter. Então, mude a sua vida como eu mudei a minha. E na época que eu tive que iniciar essa caminhada, escolher o caminho, todo mundo apontava o dedo para minha cara e falava que eu estava louco, que eu não devia seguir esse caminho. E hoje essas pessoas que apontavam o dedo, algumas são professores, outras despertaram, estão seguindo o mesmo caminho. Então, não deixem que as críticas de pessoas que não sabem os problemas que você tem interfiram nas suas escolhas no futuro. Acredite em você. Eu estou aqui porque eu acredito que você pode ir além. E se você está aqui, vem junto comigo que a gente vai caminhar junto nessa semana toxina botulínica. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vídeo que eu quero passar aqui para vocês, eu quero mostrar aqui um conteúdo bem bacana. Antes eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é. O primeiro tema que eu vou trazer aqui para você é sobre a transmissão neural. Como é que a toxina botulínica realmente funciona, como que ela vai agir no seu organismo. Vou trazer primeiro uma explicação técnico-científica e depois a gente vai desmistificar isso tudo, beleza? Então, eu vou passar um videozinho, talvez você já tenha até assistido esse vídeo, porque esse vídeo é da própria Allergan. Então, esse vídeo vai mostrar para você, com a narrativa da Allergan, tá no YouTube, tem esse vídeo lá, sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica. Eu não vou comentar nada, eu vou deixar o videozinho passar, porque assim que a gente passar o vídeo, eu vou dar uma outra explicaçãozinha técnica científica e aí a gente reflete sobre esse assunto, beleza? Talvez você ainda não tenha visto esse vídeo, eles são 2, 3 minutinhos, mas se você já viu, eu peço só um pouquinho de calma, porque a gente tem que depois comentar tudo isso para transformar o conhecimento em algo palpável, beleza? Então vamos nessa. Deixa eu passar aqui o videozinho aqui para você, só um segundinho.
Discutiremos como a hipótese para o mecanismo de ação de Botox ou na botulinum toxin A possivelmente interrompe na periferia a cascata de eventos que levam à sensibilização periférica e central na migrânia crônica. A terminação nervosa sensorial na periferia contém vesículas preparadas para liberar os neurotransmissores armazenados, como CGRP, glutamato, entre outros, os quais estão envolvidos na hipótese de fisiopatologia da migrânia. A estimulação neuronal dá início a uma cascata de eventos que leva à fusão da vesícula que contém neurotransmissores com a membrana nervosa. Esse processo é facilitado pela interação entre proteínas na vesícula e na superfície interna da membrana, que juntas formam o complexo SNARE. A fusão da membrana resulta na liberação de neurotransmissores por um processo de exocitose. Esses neurotransmissores podem também causar a liberação de outros mediadores inflamatórios, que podem estimular direta ou indiretamente os nociceptores periféricos ou sensibilizá-los, causando dor e sensibilização periférica, levando finalmente à sensibilização central. Quando o Botox, ou na botulinum toxin A, é injetado, a expectativa é de que a maior parte da neurotoxina permaneça na área de aplicação. Em algum momento, a molécula central de 150 kDa de Botox dissocia-se das proteínas acessórias protetoras que a circundam. O domínio de ligação da molécula central de Botox é a porção do terminal C da cadeia pesada, que interage com um complexo receptor no terminal nervoso. A molécula central Botox penetra na célula nervosa por um processo de endocitose mediada por receptores. A toxina passa a ficar contida em uma vesícula membranosa dentro da célula. A cadeia leve é então liberada dentro do citoplasma do terminal nervoso, onde fica disponível para clivar seu alvo de proteínas SNARE. Nos neurônios sensoriais, a cadeia leve também cliva a SNAP25, bloqueando assim a liberação periférica de neurotransmissores, o que reduz a sensibilização das fibras nervosas de dor. A liberação de CGRP e outros neurotransmissores secretados de neurônios sensoriais trigeminais estimulados é diretamente inibida pela neurotoxina do Botox. Embora não esteja claro como a interrupção dos sinais periféricos com neurotoxina do Botox interrompe a sensibilização central na migrânia crônica, postula-se que a inibição da liberação de neurotransmissores dos terminais nervosos sensoriais periféricos localizados na face, couro cabeludo e pescoço reduzem a entrada convergente para o complexo cervical trigeminal, minimizando assim o desenvolvimento de sensibilização central. E o vídeo? Viu aí? Bem bacana, né? Eu acho esse vídeo super bonito, um vídeo bem interessante, né? Bem 3D, aquela coisa toda, aquele todo desenho. Agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse vídeo. Por enquanto, eu vou fazer alguns outros comentários para que você entenda um pouco mais, depois eu vou desmistificar essa coisa toda, tá? No sistema nervoso, a sinapse é a estrutura que permite a um neurônio passar um sinal elétrico ou químico a outro neurônio ou outra célula, muscular ou glandular. A sinapse vem da origem dela, né, de synaptein, não sei nem como pronunciar isso direito, que ela vem do grego, que é syn, com Y, que é junto, e haptein, que é afivelar. As sinapses elas podem ser separadas entre elétricas e químicas. Porém, a maior parte da transmissão sináptica ela é realizada através de sinapses químicas, tá? Então isso é bem interessante porque tudo é sinapse, né? Vocês viram a acetilcolina, aquela ligação, aí vai lá, junta na SNAP25, vira SNARE, é muito bacana isso. As sinapses típicas elas podem acontecer de algumas formas. Pode ser sobre os axônios, que é a axoaxônica, sobre os dendritos, que é a axodendrítrica, sobre a soma de outros neurônicos, que é a axossomáticas, ou sobre os espinhos dendrítricos. Tem um monte, é uma confusão, né? Tem que ser neurologista para entender tudo isso. A neurotransmissão
ela é definida como a transmissão de informação entre neurônios e entre neurônios e células glandulares ou musculares. No caso, por exemplo, onde a gente vai ter a ação da toxina botulínica, a qual envolve um efeito de determinadas substâncias químicas que podem ser liberadas das vesículas sinápticas do terminal pré-sináptico de um neurônio após uma estimulação elétrica. Após a liberação, os neurotransmissores agem em receptores específicos, localizados nos neurônios pós-sinápticos. Então, você tem ali na parte do terminal pré-sináptico e você tem também um terminal pós-sináptico. E eles têm que transmitir essa informação, esse impulso elétrico e ou químico, para que você tenha uma comunicação. No caso aqui, né, a gente falando sobre a toxina, de um neurônio, né, para a musculatura. Essa reação é a etapa limitante deste processo biosintético. Na fenda sináptica, pode ser degradada pela acetilcolinotransferase, se dissociando em colina e acetato. Transportadores específicos dependentes de sódio carregam a colina de volta para o terminal pré-sináptico, onde pode ser reutilizada para a formação de neurotransmissores. Essas funções fazem do terminal pré-sináptico uma estrutura neuronal funcionalmente autônoma. E como que isso funciona? Como que é o mecanismo molecular de liberação, né, dos neurotransmissores? A transmissão sináptica química se inicia quando um potencial de ação invade o terminal pré-sináptico, levando à abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem. Sabe-se que a concentração de íons de cálcio no meio extracelular é muito mais elevada do que do meio intracelular. Devidamente a este grande gradiente de concentração, a entrada de cálcio no neurônio é extremamente rápida e tem alta concentração. Isso permite uma fusão das vesículas sinápticas com a membrana, a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, as quais irão ligar os receptores pós-sinápticos, e após essa etapa, as vesículas sinápticas elas são então recicladas via endocitose e reutilizadas para a liberação de mais neurotransmissores. Então é muito interessante, só que são processos bioquímicos extremamente complexos. E como é que a gente vai realmente utilizar isso no nosso cotidiano? Porque senão fica muita teoria travando o nosso diálogo com o paciente. Porque se já é difícil para conversar entre nós profissionais sobre esse assunto, imagina tentar explicar isso para alguém que é leigo. Então é aí que começa a confusão na nossa cabeça. Só que você precisa entender que os neurotransmissores são ativamente transportados para dentro dessas vesículas sinápticas, via uma bomba de prótons, que presta atenção nisso. Ele acidifica o lúmen dessa mesma, gerando um gradiente de pH. Por que você tem que saber disso? Porque para a sua toxina ter efeito, ter efetividade, ela precisa de um ambiente onde o pH é ligeiramente ácido. Tem que existir a acidificação do lúmen da vesícula pré e pós-sináptica. Porque quando acontece isso, as vesículas se organizam em um grupo, originando o chamado cluster de vesícula sináptica e se posicionam próximo à zona ativa pré-sináptica. As vesículas se ancoram à membrana e elas se ligam. Essa fase é chamada de priming ou iniciação. É nessa fase que as vesículas são consideradas competentes, já que com uma nova entrada de cálcio elas poderão se fundir à membrana e liberar os neurotransmissores. E é justamente nesse contexto que a sua toxina botulínica vai agir. Então você precisa entender essa fase bioquímica, esse mecanismo de ação, né, dos neurônios, de neurotransmissão neural, para que você entenda como a sua toxina vai funcionar. Ah, mas Diogo, é muito complexo, eu não vou usar isso. Você vai usar, porque quando você ouvir do seu paciente, olha só como que eu ministro a aula, só para você entender que você está chegando agora, e eu vou fazer
a explicação científica, como acabei de fazer, você viu no outro vídeo, eu estou só aprofundando um pouco mais, e nem eu vou aprofundar muito, porque senão vai fritar o cérebro. Mas agora eu vou fazer o vínculo com a prática clínica. O seu paciente está tomando um remédio, está tomando algum antibiótico, anti-inflamatório, está tomando, sei lá, qualquer remédio para artrite, artrose, tomou vacina. Alguns fármacos levam o seu corpo a um estado de alcalose. O seu corpo fica com pH ligeiramente básico. E como é que você espera que a sua toxina tenha ação e eficiência se ela precisa de um pH ácido? Será que isso responde à sua pergunta de por que um paciente seu perdeu mais rápido o tratamento porque estava tomando alguns medicamentos? Interessante, né? Por isso que eu sempre falo, base anatômica e fisiologia respondem às perguntas de o porquê é que tal coisa não funcionou. Então você vai trazer agora de forma consciente algo que você tinha inconsciente, perguntas que não eram respondidas com clareza. E aqui no início dessa narrativa dessa aula, que parecia tão complexo, tão chato, tão maçante, você já começa a ter sentido. Por que é que você tem que saber anatomia e fisiologia humana? Foi eu que inventei? Não, está escrito no livro, está em artigo científico, não inventei nada disso. Até podia ter inventado, ia ser até bacana, né? Mas não fui eu não. Eu estou aqui como professor, eu replico aquilo que eu estudo. Então, lembre-se, a sua vesícula pré-sináptica e pós-sináptica, para que ela consiga a acidificação do lúmen pela iniciação da bomba de prótons, ela precisa ter um pH ligeiramente ácido. E alguns fármacos... Aí, Diogo, quais são os fármacos? Aí eu não sei te dizer, porque tem milhares de remédios, cada indivíduo toma um remédio diferente do outro, cada organismo vai mudar. Aí você pode voltar lá e estudar, sugiro a você, vai lá estudar. Acidose e alcalose respiratória, acidose e alcalose metabólica. Volta lá na bioquímica e estuda isso. Não tem como aprofundar agora aqui com você. Mas lembra que você estudou isso um dia na sua vida? Ah, verdade, acho que eu ouvi falar já disso. Então, é a base de tudo. Então, não foi eu que inventei. Aqui que a minha função como professor é pegar um conhecimento denso, quebrar esse conhecimento e trazer para você de uma forma extremamente simples, de uma forma prática. Então aqui já no início eu já falo para você que cuidado com o uso de fármacos, independente é uma infecção urinária que está tomando remédio de infecção urinária. O corpo é único, sistemicamente o seu corpo é único. Se entrar com a toxina, você tem risco de ter uma perda precoce, para durar 6 meses, durou 2, ou pior ainda, às vezes nem faz efeito o seu fármaco, né? Então, tudo isso que eu estava conversando com vocês, esses monte de desenho que vocês já viram por aí, né? Ah, vem lá a zona ativa, a densidade pós-sináptica, as vesículas, como que é isso no videozinho, lembra? Que veio lá a vesícula, fez a sinapse ali, gerou a SNER, junto com a SNAP25, e entregou o fármaco. Nossa, que legal! Então é tudo isso, entendeu? Não, né? Não entendeu nada, né? Beleza. Então, infelizmente, às vezes eu concordo com você que o professor explica, né? E para ser sincero, será que a explicação fez sentido? Eu sei que eu acabei de falar, pode ter feito sentido para você. Eu falei sobre a transmissão neural para chegar até a vesícula, né, sináptica para mostrar a parte de acidose. Mas e o contexto geral todo? Será que você realmente entendeu? Será que você entendeu só um pedacinho? Ah, tá, entendi, você entendeu tudo. Então, ótimo, show de bola. Mas se você, porventura, não entendeu nada, eu vou explicar para você. Eu percebi, ao longo dos anos ministrando os cursos, todos esses meses, todo mês eu ministrei curso. E fui acumulando experiência e didática de ensino, que os alunos, no caso os profissionais, né, que estão nos cursos presenciais,
adoram fingir que aprendem. É impressionante. O professor explica algo complexo e todo mundo está sentado, balança a cabeça. Ah, entendi tudo. Mas no fim das contas, né, estão só se enganando porque não entenderam foi nada, né? Ou então você olha ali, não dá a mínima importância, fala, que nhaca de conteúdo, né? Perda de tempo do caramba, eu quero ver como que injeta agulha nisso daí. Mas eu preciso que você tenha entendimento pleno sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica uma vez por todas, porque isso é fundamental. E você vai aprender aqui comigo online de uma vez por todas como que funciona de uma forma bem lúdica, que eu vou mostrar para você, uma forma bem simples. Você vai perceber o quanto que a gente pode evoluir junto profissionalmente neste ambiente digital e online. Preciso que você aprenda. Caso contrário, você não vai conseguir explicar para o seu paciente por que que perdeu o efeito mais rápido, por que que o caso dele precisa de mais medicamento, por qual motivo não teve efeito. Se você não explicar como é que você vai agregar valor no seu procedimento, você já viu um pedacinho, a gente vai conversar mais ainda. Você quer ser um mero injetor ou quer transformar-se em um real profissional de harmonização? Quando seu paciente recebe uma informação, ele se sente protegido, gera um conforto interno de saber que o profissional que está procurando, né, no caso ele te procurou, realmente vai atender, ele está fazendo o que nenhum fez. E os pacientes relatam isso, eles falam assim, nossa doutor, nunca ninguém me explicou isso, agora eu entendi o meu caso, não é como o dos outros, né? Por isso que eu perdi precocemente, ou por isso que não fez o efeito esperado. Ou então, agora sim eu entendo por que que precisa de mais medicamento, porque a potência da minha musculatura. Agora eu vou entender o motivo, né? Então a sua explicação tem valor diferente. Esses são alguns exemplos de relato. Esses detalhes da vida clínica nenhum professor te ensina, porque alguns professores nem atendem no consultório. Ensina algo que não vive. Mas eu ensino sem medo, porque a minha maior alegria é ver a evolução profissional sua e pessoal. Falo muito sobre isso dentro do curso online de toxina e justamente por isso que você deve realmente dominar como funciona o mecanismo de ação da toxina, para poder explicar ao seu paciente de uma vez por todas, de uma forma simples, como eu vou te ensinar agora, como é que você vai explicar para o seu paciente e vai converter mais vendas para o tratamento. Agora que seu paciente vai realmente entender por que é que ele está recebendo um tratamento e se esse tratamento é estético ou terapêutico. Tudo vai fazer sentido. Ele vai ficar grato a você por você ter explicado para ele algo que nenhum outro profissional explicou. Como é que realmente funciona a toxina. Então vamos lá. Vamos entender de uma vez por todas como que funciona aqui a toxina botulínica. Eu vou explicar para você de uma forma muito simples. É muito simples mesmo, né? Então, sem perder tempo, vamos lá, de uma forma bem didática, eu vou fazer uma analogia. Eu vou explicar agora. Não foi simples, né, eu chegar nessa explicação. Eu acho que você talvez nunca viu essa explicação que eu vou falar agora. É uma forma bem lúdica, mas ela é compreensível. Particularmente, eu nunca vi nenhum professor ensinar dessa forma. Enquanto eu for explicando, vai comentando aí no chat se você está entendendo o mecanismo de ação, tá? Então vai comentando aí enquanto eu vou explicar agora para você toda essa confusão bioquímica, física, fisiologia, etc. Vamos resumir agora bem rapidinho para você. Precisamos entender de uma vez por todas essa confusão. Então, como aqui o próprio tema do slide está propondo, vamos fazer uma analogia agora sobre a fisiologia, a SNAP-25 e o mecanismo de ação da toxina botulínica. Vamos entender de uma vez por todas como que funciona esse mecanismo de ação da toxina botulínica. Vou pedir para você viajar um pouquinho na maionese aqui junto comigo. Então vamos lá. Esse aqui é um brotinho de grama. Com certeza você já viu algum lugar que tem grama na sua vida. E vamos pensar num gramado bem bonitinho. E num gramado você tem gramas mais baixas e gramas mais altas e gramas intermediárias. Eu preciso que você agora faça uma analogia, a gente vai fazer uma comparação. Vamos pegar o corpo humano como exemplo. No corpo humano a gente tem uma série de músculos.
E no nosso caso específico, a gente está falando dos músculos da face. Então vamos pegar um músculo occipito frontal, um músculo frontal aqui. No músculo frontal, ele tem a SNAP 25. E essa graminha nossa está representando a SNAP 25. Então eu tenho ventre muscular. No ventre muscular, que é a placa motora, eu tenho os meus brotinhos de SNAP 25. Lembra lá do primeiro vídeo da Allergan, da SNAP 25, que o neurônio lá liberou pela vesícula acetilcolina, a acetilcolina ligou na SNAP 25, virou o complexo SNER, e aí a musculatura recebeu o impulso químico, o impulso elétrico, e o músculo contraiu. Então, toda vez que a acetilcolina se ligar na SNAP 25, eu tenho contração muscular. A graminha aqui vai ser a nossa SNAP 25, vai ser o nosso SNAP 25. Então eu preciso que você viaja comigo um pouquinho na maionese agora. Eu tenho músculo frontal, no meu músculo frontal eu tenho SNAP 25. Quando o neurônio vai lá e fala para ele, contrai aí, libera acetilcolina, ele vai lá, opa, contraiu o músculo, apareceu as ruguinhas ali dinâmicas na região frontal. Então, o que é que eu tenho que fazer para clivar essa SNAP 25? Para que quando chegar a acetilcolina, ela não tenha onde se ligar. Lembra do videozinho da Allergan, que a gente acabou de ver? A acetilcolina chega, era para ter a SNAP 25, não tem porque ela foi clivada e a acetilcolina não tem onde ligar. Aí ela grita, ah, contrai aí! Aí o músculo olha para cima e fala, não, hoje não, cansado aqui, rapaz, não vou contrair não. Então, como é que a gente faz isso? Então, essa aqui é a analogia para você explicar para o seu paciente. Você vai explicar para o seu paciente que a musculatura dele tem sítios de ligação. Ela tem com vários conectores, como se fosse ligação de uma tomada. Então, como se fosse um gramado, uma grama. E quando você entra com a toxina botulínica, você corta esses receptores. Quando tivesse pego um fio de energia e cortado o fio, ele não recebe mais o estímulo. A mesma coisa de que eu quisesse cortar essa grama. Então eu vou pegar um cortador de grama, vou ligar esse cortador de grama e agora eu vou clivar toda essa SNAP 25. Eu vou começar a cortar todo esse gramadozinho aqui. Né? E quando você está quebrando, clivando a sua SNAP 25, você está agora perdendo conexão da acetilcolina com a sua placa motora. Então é o mesmo exemplo, você tem que cortar esse gramado, você tem gramas mais altas e mais baixas. E tudo isso vai depender da quantidade de fármaco que você injetar. Então, voltando à nossa analogia, quando você pegar o seu frasquinho de toxina botulínica, aspirar o seu medicamento, colocou dentro da sua agulha, fez a punção lá no ventre frontal, apliquei no músculo frontal, injetei a toxina botulínica. Essa toxina botulínica, ela tem um sítio ativo muito específico. A cadeia pesada dela, que é HC, HN e L, ela vai procurar o complexo de SNAP 25, complexo SNER. Ela carrega um íon de zinco com ela, porque a placa motora ela é zinco dependente. Então, na hora que ela liga nesse gramadozinho, ela corta a grama. Ela sai clivando a sua SNAP 25. Então, a toxina botulínica ela é dose dependente. Para eu quebrar mais grama, eu tenho que pôr mais remédio. Então, quanto mais fármaco eu coloco na placa motora, mais eu clivo SNAP 25. Porém, assim como num gramado, você foi lá com o seu cortador de grama e cortou a grama, depois de um tempo, a graminha não cresce de novo? O tempo fisiológico para que tenha neobrotamento de SNAP 25 é em média de 3 meses. Por isso que o seu paciente no 3º, 4º mês já começa a sentir que está voltando a mímica, porque está nascendo novos brotinhos.
E quando esse brotinho cresce, chega em idade adulta, em idade ativa, ele volta a conectar-se com a acetilcolina. E aí volta a ter as contrações musculares. Então você precisa explicar para o seu paciente que a toxina botulínica ela vai clivando os conectores, como se fosse cortando a grama, igual cortar o cabelo. Só que nasce novos brotamentos. E esse brotinho novo que nasceu, ele nunca recebeu a ação da toxina botulínica. E por isso vai perdendo o efeito e tem que fazer novamente. Se o seu paciente não tivesse neobrotamento de SNAP25, ele teria uma doença crônico-degenerativa. Ele ia perder o movimento das pernas, dos braços e ia parar numa cadeira de roda. Então, todo ser humano, assim como em um gramado, ele vai ter neobrotamento. Na bula está escrito isso, por isso até que os fármacos de toxina só serão entregues novamente no 4º mês, para que você dê tempo para que essa placa motora tenha um crescimento e volte à atividade fisiológica. O que é que você tem que ter em mente? Se o seu paciente é mais forte, uma musculatura mais potente, esse gramado é bem mais alto. Então você tem que ter muito mais fármaco para clivar essa SNAP25, para que você consiga eliminar o máximo de neobrotamentos que você tiver, desde a grama alta, média e pequena. Se o seu paciente é normocinético, esse gramadinho de SNAP25 é baixo, é mais ralo, é mais fácil de fazer efeito. Então isso é fácil você explicar para o seu paciente quando ele for hipercinético, quando ele chega para você e fala que o medicamento não teve eficiência, já aplicou em outro profissional e não foi tão boa a aplicação, você pode explicar para ele de uma forma lúdica, comparando a musculatura dele, as SNAP25, que são os sítios de ligações ativa, como se fosse um gramado, que à medida que você quer mais efeito, você tem que cortar a grama por mais tempo. Então você tem que acabar consumindo mais fármaco no seu paciente, né? Então é bem simples explicar isso. Espero que tenha entendido essa bagunça de uma vez por todas, para que você consiga explicar. E não sei se ficou claro para você. Vou dar um exemplo mais prático para você. Vamos dar um exemplo que é o seguinte. Vamos imaginar que o seu paciente chegou no seu consultório e ele falou o seguinte: você aplicou no corrugador dele 2 unidades e 2 unidades. 2 unidades cortou só a grama mais alta. Então, quando ele volta no 15º dia, faz cara de bravo. Ele faz cara de bravo, ainda tem movimento. É porque você não conseguiu, com apenas 2 unidades, clivar a SNAP25, que era o brotinho mais alto, o intermediário e o brotinho pequenininho. Você tem que aumentar a dosimetria. Então, 15 dias depois, você colocou lá mais 2 e mais 2. Aí você teve eficiência. Por quê? Aumentou a quantidade de fármaco, clivou mais brotamentos de SNAP25, a acetilcolina não tem aonde se ligar e agora o seu paciente está relaxado. Então, a vida útil do seu tratamento depende da quantidade de fármaco injetado. Para que você tenha mais clivagem de SNAP25 na placa motora, no exemplo aqui a gente está falando do músculo frontal, do músculo corrugador. Então, quanto mais fármaco você tiver, você quebra a SNAP25 alta, média e pequena, como se fosse um gramado, os gramadinhos. E quanto mais clivar, mais tempo demora para esse brotinho crescer. Imagina que eu tenho um brotinho pequeno e um brotinho alto. E você quebrou o alto, ficou um médio. Esse médio, em 2 meses, até menos, já está em idade ativa. Então, dá a sensação que você perdeu o seu tratamento precocemente. Se você elimina ele fora, esse brotinho aqui, ó, pequenininho, ele demora 3 meses para chegar em idade ativa. Então, que normalmente é o período que o seu paciente volta ao consultório. Agora, você colocou um monte de medicamento e você arrancou, clivou todos os brotinhos, o grande, o médio e o pequeno.
Agora você tem uma placa motora como se tivesse cortado seu cabelo no zero. Outra analogia, demora muito mais tempo para crescer novamente. A grama, você arrancou a grama, demora muito mais tempo para ela crescer. Então, essa é a analogia para que você entenda de uma vez por toda essa confusão que a gente estava conversando de vesícula pré e pós-sináptica, acidificação de lúmen, de mediador químico da acetilcolina, impulso elétrico. Difícil explicar isso. Difícil para a gente profissional conseguir compreender na plenitude. Imagina o paciente. Então, às vezes, os pacientes não vão entender por que perdeu mais rápido, ou por que da primeira vez foi melhor do que da segunda. Então, agora que você entendeu realmente como é que funciona o mecanismo de ação da toxina botulínica, que a gente comparou ela com um cortador de grama, cortando os brotinhos de SNAP 25 alto, médio e pequeno, e quanto mais fármaco você utilizar em regiões dentro do ventre muscular, mais vida útil você ganha no seu tratamento. Dei até o exemplo aqui, que eu coloquei 2 unidades, voltou, ainda estava ativo. Por quê? Não clivou toda a placa motora. Se você pôs só mais uma unidade, clivou a graminha média, mas logo voltará. Eu pus mais 3, arrancou a grama alta, média e pequena, dura mais tempo. Então você tem que entender que se você quiser aumentar o tempo de tratamento, tem que ter mais fármaco. Beleza? Agora que isso está claro, você entendeu de uma vez por todas o mecanismo de ação da toxina botulínica, a gente vai poder conversar agora sobre a quantidade de fármaco e a diferença entre unidade e potência, para que você também não confunda mais isso no seu consultório. Então, quando a gente fala aqui de quantidade de fármaco, unidades, né? O que é unidade? Unidade é a quantidade de remédio que eu tenho contido dentro de um blister, de um frasco, de uma ampola. Quanto de remédio que eu estou comprando, né? Então, eu fui lá na farmácia, tô com uma dor no ombro, sei lá, e eu falo para o farmacêutico responsável, olha, eu quero um remédio para melhorar essa dor aqui no ombro, tá me incomodando. Aí ele vai falar assim, é uma dor suave? Você vai falar, é. Então, beleza, compra aqui o Dorflex. O Dorflex é bacana, vai aliviar e vai ser bem tranquilo. Aí ele vai perguntar para você, quantas unidades você quer? Você quer uma cartelinha, né, um blister com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com 10 unidades? Ou você quer levar a caixa inteira que tem 36 unidades de, no caso aqui, a apresentação comercial do Dorflex em comprimido? Aí você vai falar, putz, não, eu só quero 10 unidades. Ah, não, eu quero 36. Então você vai adquirir a quantidade que você deseja. Então toda vez que você ouvir a palavra unidade referenciando a toxina botulínica, é quantidade de remédio. Isso aqui não tem nada a ver com potência. Unidade é quantidade de fármaco contida dentro de uma embalagem. Então, por exemplo, aqui. Então vamos dar uma olhadinha mais nesse exemplo. Outra analogia para você. Quando você vai adquirir o seu frasco de toxina, o vendedor normalmente fala assim, olha, quanto que está o frasco? Aí ele vai falar para você, nosso frasco de 100 unidades está tantos reais. Ah, beleza. Então, unidades é a quantidade de fármaco que eu tenho dentro deste frasquinho. Então, se no meu frasquinho tem 100 unidades, significa que eu tenho 100 partes de medicamento. Como se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 cartelinhas de Dorflex de 10 unidades cada uma. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu tenho 100 partes de remédio aqui dentro. Ah, Diogo, são 100 comprimidos? Não, ele não é comprimido porque ele vem um pó liofilizado. A marca Botox ela é cristalizada, você não enxerga o que está lá dentro, né? Eu me lembro no passado, os colegas adquiriram um frasco de Botox,
ele é cristalizado, você não enxerga nada, a toxina é incolor, e achavam que o frasco tinha vindo vazio, né? Então, cuidado com isso. As outras marcas comerciais vai vir um pozinho liofilizado. Então você olha, parece que tem um giz, né? Um talco ali dentro, bem branquinho. Tem até uma imagem no próximo slide que vocês vão ver isso. Então eu quero que você de uma vez por todas não confunda unidade, que é quantidade, com potência. A gente já vai falar já sobre potência. Então, quando você vai adquirir um frasco, você vai escolher. Ah, eu quero comprar um frasco de 100 unidades de toxina. Ah, eu tenho pouco paciente, eu quero comprar um frasco de 50 unidades. Então, é metade do outro frasquinho. Tanto que até menor, né? Olha só a diferença de tamanho de um frasquinho para o outro. Ah, não. Eu já faço bastante paciente. Eu quero um frasco, então, de 150 unidades. Opa, já tem mais remédio. Aí eu vou fazer um monte de paciente. É o Botox Day, né? O dia da toxina. Eu já vou lá, então, comprar o frasco que tenha 200 unidades. Quando normalmente você adquire frascos com volume maior de medicamento, você acaba tendo uma melhor correlação de custo-benefício na hora da compra. Fica mais em conta a aquisição do fármaco, né? Não que isso seja uma regra absoluta, mas normalmente custo-benefício por unidade sai mais em conta. Então, aqui só nesse exemplo dessa marca comercial, que você começou com 50, 100, 150, 200 partes de fármaco contidas dentro de um frasco, de uma ampola de vidro hermeticamente vedada, estéril, ele tem a mesma potência, porque é o mesmo remédio, é o mesmo medicamento. Potência de remédio é dada por uma outra unidade de mensuração. Aqui, quando a gente fala unidade, que é parte de remédio, quantidade, ele referencia a UI. É como se tivesse uma letrinha I ali escrito junto do seu frasquinho. Por exemplo, aqui, ó, tinha que ter um I aqui, ó. Aqui, ó, 150 I unidades internacionais. Então, quando você adquire um frasco de 200 unidades internacionais, você tem 200 partes de medicamento contidas dentro desse frasco. Difere a marca Dysport. A marca Dysport não é unidade internacional, é a unidade de Spywood ou Spaywood. Existe uma conversão, que é um pouco mais complexo, não dá tempo de eu abordar isso agora. Mas mais à frente eu tento conversar isso. Dentro do curso online a gente tem uma aula só específica disso. Agora que eu preciso que você entenda pelo menos o básico nessa primeira aula. Senão fica muito extensa a aula e vai ficar muito cansativo, tá? Então vamos lá. Onde que está aqui o meu pointer? Achei. Então olha só. Potência é outra coisa. A potência de um fármaco, ela é aferida, ela é medida em dose letal, DL50. A dose letal, ela é uma aferição para você ver a potência que um fármaco tem, que pode levar à morte mais de 50% das amostras, no caso de animais, que foram testados esse medicamento. Então é bem diferente. Unidade, que é a quantidade de fármaco, para potência. A potência, ela leva uma outra correlação de mensuração, que é a DL50. A DL50 ela é utilizada para estabelecer as medidas de segurança a serem seguidas para reduzir os riscos que o produto pode apresentar à saúde humana. Então, a DL50 ela é uma aferição para saber a toxicidade aguda de um fármaco. Por exemplo, aqui na tela a gente tem o Dorflex.
quanto de Dorflex que um ser humano tem que ingerir para levar a um problema de toxicidade no paciente com risco de morte desse paciente. Eu não sei, sei lá, vai ter que comer 900 comprimidos de Dorflex, não sei quanto que é a dose letal do Dorflex, mas enfim, tem um estudo para isso. Então a morfina é mais letal do que o Dorflex. Então potência é totalmente diferente de unidade, de quantidade. Vamos voltar só no exemplo para ficar bem claro. Eu falei que, por exemplo, no músculo corrugador, eu queria relaxar essa musculatura por bem mais tempo. Então eu aumentei a quantidade de remédio injetado. Se eu tenho que aumentar a quantidade, é porque eu sei que a potência que o remédio tem não é suficiente para clivar tudo com pouca quantidade. Então eu tenho que aumentar a quantidade de remédio injetado para clivar SNAP 25 alta, média e pequena. O que ia mudar se a gente fosse levar a potência em consideração? Vamos supor, eu tenho uma marca A e a minha marca A não é tão potente. Eu tinha que usar 6 unidades da marca A para ter um relaxamento de 4 meses. Se eu pego a marca comercial B e ela é muito mais potente, com 3 unidades da marca B, eu tenho 4 meses de tratamento. Então a potência ela vai ser diretamente importante quando você vai utilizar menor quantidade de remédio para conseguir o mesmo efeito terapêutico ou até melhor. Então existe uma diferença entre unidade, que é a quantidade de remédio introduzido, pela potência. Quanto mais potente, menor quantidade de fármaco. Quanto mais fraca a minha toxina, mais eu vou ter que tomar. Por exemplo, estou com uma mega dor de cabeça. Ai, como estou com dor de cabeça. Tomei um Dorflex. Putz, não resolveu. Uma hora depois eu tomo outro Dorflex. Ai, caramba, suavizou, mas não passou toda. Então ela não teve potência suficiente para tirar minha dor de cabeça. Ah, eu tô com, sei lá, dor de cabeça e vou tomar morfina. Putz, nem precisava, porque, Ave Maria, tem que ser uma dor de cabeça muito absurda. Mas só um exemplo, né, hipotético. Com um comprimido de morfina, eu tive mais potência. Então, sumiu a dor de cabeça e eu ainda dormi por o dia inteiro. Ou seja, fui muito mais forte do que era até para ser. Então, você tem que entender muito bem a diferença entre unidade, é quantidade. Potência é o quanto desse fármaco eu preciso para ter mais eficiência durante o meu tratamento. Então, aqui, ó, eu deixei para você 3 remédios que teoricamente podem ser utilizados para relaxamento muscular, para dor muscular. O Dorflex tem 300 miligramas de dipirona, 35 de citrato, 50 de cafeína. Sendo que o sulfato de morfina, só 10 miligramas, um comprimido, é absurdamente mais potente do que o Dorflex. Então, quantidade, eu tenho um comprimido de morfina, eu tenho um comprimido de Dorflex, a quantidade é a mesma. Só que a potência de um remédio é muito maior. Clinicamente, vamos fazer a analogia para a toxina botulínica. Eu tenho, por exemplo, a marca comercial Prosigni. É uma marca que tem menor potência, uma DL50, que é menos potente, menos letal. E eu tenho a marca Dysport, por exemplo, que é muito mais potente, né? Então, a marca Dysport, uma unidade dela tem mais eficiência na clivagem de SNAP 25 do que, por exemplo, a marca Prosigni. Então, uma unidade cada um. Prosigni você injetou uma unidade, um tracinho, e o Dysport você pôs um tracinho.
Só que com o Dispor você vai ter uma vida útil de tratamento maior, ele cliva mais Snap 25, ele vai deixar a sua placa motora com uma clivagem mais eficiente do que a mesma quantidade do amiguinho. Então, de uma vez por todas, entenda a diferença entre quantidade e real potência de um fármaco, tá? Não faça mais confusão sobre isso, beleza? E aqui a gente tem que conversar também a questão da correlação de potência com a diluição. Olha como que uma coisa faz fusão com a outra. A gente começou a falar de quantidade de remédio contida no frasco. E já levamos para a potência, que a gente acabou de conversar, que é bem diferente. Deixei até o exemplozinho aqui para vocês. E agora a gente vai ter que diluir a nossa toxina botulínica. Porque a nossa toxina botulínica, ela vem em pó. Ela vem liofilizada. Será que a quantidade de diluente interfere diretamente na potência da sua toxina? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui, ó, eu coloquei para a gente fazer uma analogia, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, analogia sobre potência e diluição. Então eu coloquei um copinho vazio para simbolizar uma diluição seca. Coloquei aqui um copo com metade da água para simbolizar a diluição tradicional. E eu coloquei aqui um copo de água cheio para simbolizar uma hiperdiluição do nosso fármaco. Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui de uma vez por todas. Você não pode mais confundir isso aqui. No copinho vazio, eu tenho uma diluição seca, que normalmente ela é feita em 1 ml. Na diluição tradicional, que é o que o fabricante preconizou, não foi eu que inventei, foi o fabricante que desenvolveu essa bagaça toda, ele preconizou em 2 ml. E nós temos a hiperdiluição, que é uma maior quantidade de soro fisiológico estéril, que pode ser 3, 4, 5 ml. Não sei quanto você vai querer pôr no seu frasco. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas para que você entenda isso. Porque todo dia eu vejo confusão sobre isso. E o que eu vou falar agora não foi eu quem inventei. Está em artigo, em publicações, está em tudo. Então vamos lá. Vou fazer uma analogia para que você entenda de uma vez por todas. Presta atenção. Eu peguei um comprimido aqui, ó, do Dorflex. Peguei um comprimido, coloquei na minha boca e engoli. Eu engoli ele a seco. Ruim para descer. Mas ele vai fazer a ação que ele tem que fazer. Por quê? A minha saliva, engoli ele com a saliva, foi uma diluição seca da minha toxina. Eu engoli o Dorflex seco. Ele vai fazer ação porque a potência do fármaco ela é inerente ao processo de industrialização, de fabricação. A potência ela é diretamente construída pelos princípios ativos que constituem esse fármaco. Se eu pegar meu comprimido de Dorflex e tomar com metade do copo de água, com esse copo aqui que está na metade, seria uma diluição tradicional, que na diluição tradicional é feita com 2 ml de soro fisiológico estéril. Se eu tomasse esse comprimido com metade do copo de água, a potência do meu Dorflex não ia mudar em nada, porque líquido não muda a potência de um medicamento industrializado. Assim como 2 ml não muda a potência do meu fármaco, da Onabotulinum A, que é o princípio ativo dessa marca comercial, Botulift ou do Botox. Então,
líquido, soro, não altera potência. O que ele vai mudar é na diluição, quantidade de líquido na diluição, que a gente já conversa sobre isso. Quando eu pego o meu Miosan de 10 miligramas e tomo ele, engulo, ou tomo com metade de um copo d'água, ou tomo com um copo d'água cheio, não muda a potência do Miosan, ele continua sendo Miosan 10 miligramas. Então, quando você vai fazer a diluição da sua toxina, eu não aguento mais ficar ouvindo essas baboseiras de vou deixar ela mais potente, vou colocar 1 ml. Você não está mudando potência. Se você já ouviu, se você já recebeu essa informação, ela está equivocada, infelizmente. Então vai lá, racionaliza sobre o que eu estou explicando, você vai perceber que tem coerência, porque não foi eu que inventei, está em artigo. Então, quando você tem 3 ml para diluir a sua toxina, a potência dela é a mesma. O que é que mudou? Quando você aumenta a quantidade de líquido, você está tendo maior volume de líquido para a mesma quantidade de fármaco. Entre aspas, você corre o risco de estar aguando a sopa. A gente já vai ver isso. Então, você tem que tomar muito cuidado para não aguar a sopa. Mas nós teremos casos específicos onde eu posso usar a de 1, a de 2 e a de 3. Você terá casos específicos quando você vai poder utilizar a diluição seca ou a tradicional ou a hiperdiluição. Dentro do curso online, por exemplo, eu ensino uma filosofia de trabalho baseada na diluição tradicional, porque foi o fabricante que inventou essa bagaça toda, não fui eu. Eu nunca inventei toxina botulínica, e muito menos os professores que ensinam. Então, os fabricantes que passaram a vida estudando essa bagaça entenderam que para 100 partes de medicamento, eles precisam de 2 ml para ter a homogeneização total desse produto. Para você hidratar a cadeia pesada e a cadeia leve. Então, isso tem que ficar muito claro. Quando você tem uma diluição seca, você não consegue hidratar na plenitude a sua cadeia pesada. Lembra lá do videozinho da Allergan, que tinha a cadeia pesada, ele saía a cadeia leve? A cadeia pesada protege a sua toxina, protege a sua cadeia leve. Então, ela está desidratada, está murcha, parece aqueles maracujá de gaveta, tudo esturricado. Recebe água, recebe água, recebe água, ela entumece e agora ela pode fazer as endocitoses, chegar no sítio ativo e fazer a ação que ela tem que fazer. Se ela estiver bem hidratada, ela caminha por mais placa motora. Se ela estiver desidratada, ela fica paradinha ou anda pouco. Então, quando você altera a quantidade de diluente de soro fisiológico estéril, NaCl, a 0,9%, você não muda a potência, não. O que você está alterando pela quantidade de diluente é o halo de ação, o quanto o seu fármaco vai difundir, a difusão na placa motora. Uma toxina desidratada caminha pouco. A toxina bem hidratada faz o que tem que ser feito. E a toxina hiperdiluída, ela absorveu muito mais água, tem mais capacidade de caminhar mais e pela própria quantidade de líquido aumenta a pressão interna do tecido e pelo aumento de volume de líquido injetado, você arremessa a toxina para tudo quanto é lado. Então,
Por isso que você já ouviu falar de, vamos fazer uma aplicação segura, dilui o remédio em 1 ml. Na verdade, você está, entre aspas, estragando um benefício que ele podia ter, que era caminhar na placa motora, clivar Snap 25 alta, média pequena, cortar todas as graminhas. Se ela está ressecada, desidratada, não reconstituiu na sua plenitude, caminha menos. E aí acaba às vezes gastando muito dinheiro para pouca eficiência. Mas isso é algo que vai... É a aula que eu falo mais difícil de ministrar é de toxina. Porque se você já usa em 1 ml, é difícil querer mudar para 2. Se você usa 2, provavelmente fica na 2, mas não quer experimentar 1 nem a 3. E quem usa 3 não quer usar nem a 2 nem a 1. Por que isso? Porque qualquer uma delas funciona. Porque os fármacos são extremamente eficientes, então qualquer diluição vai funcionar. A questão é onde que você quer chegar e se realmente você sabe o que você está fazendo. Então é aí que começa todos os problemas, né? Ou começa a encontrar soluções. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre a diluição. 1 ml. Quando você vai fazer o levantador do lábio superior e asa do nariz, você não pode errar de jeito nenhum. Você desidrata a sua toxina, deixa ela ressecadinha, pois 1 unidade ela não caminha muito, fica só onde você aplicou para você ter a sua eficiência. É só um exemplo hipotético. 2 ml. Vou fazendo meus pacientes normocinéticos, bem tranquila, difunde bem, uma aula de ação bacana. 3 ml, meu paciente é extremamente hipercinético. Eu vou usar praticamente o frasco todo. Ele é, nossa, Diogo, eu faço diluição de 1 ml, de 2 ml, ele consome quase o frasco inteiro. Então, beleza, se ele vai consumir quase o frasco inteiro, dilui lá, às vezes, em 3 ml, vai usar as 80 unidades, 90 unidades, porque você acaba injetando mais quantidade. Por quê? Quando você normalmente utiliza 1 ml para fazer a diluição, a seringa de aplicação é de meio. É a seringa de 50 unidades de insulina. E depois eu converso sobre isso porque vira uma confusão. Quando você dilui em 2 ml, normalmente você usa a seringa de 1, que tem 1 ml, 100 unidades lá de insulina, que não tem nada a ver com toxina. E quando você utiliza a hiperdiluição, também usa de 1. Então vira uma confusão, porque o amiguinho dilui em 1 ml, usa seringa de meio. Você dilui em 2, usa seringa de 1. Quem é que está certo e quem é que está errado? Você entendeu a confusão que é ensinar toxina? Então, por isso que ensinar toxina botulínica é uma filosofia de diagnóstico, de planejamento, porque de acordo com a sua diluição, você vai selecionar a sua seringa, você vai selecionar o quanto de fármaco você vai injetar na placa motora. Independente se é um ponto no frontal, no corrugador, no orbicular dos olhos. Às vezes me perguntam, Diogo, eu ponho 1 ou 2 unidades? Eu não sei. Qual é o seu frasco? Seu frasco é de 50, 100, 150? É qual marca? Diluiu em quanto? É muitos pormenores para a gente entender o que significa 1 ou 2 unidades. Então você tem que entender passo a passo, certinho, para não cometer erro no seu paciente. O paciente normocinético aceita tudo, aceita até coisa errada. Se aplicou errado no normocinético, funciona. Agora, o paciente hipercinético não aceita erro, não. Porque a musculatura hipercinética errou, não tem ação. Errou, nada mudará. E é esse paciente que você vai perder dinheiro com ele. Porque você vai planejar lá 20, 30 unidades, na hora que ele volta, parece que você nem injetou toxina. Tá tudo mexendo. Aí o paciente fala para você que em mim não faz efeito. Faz efeito, só que aplicou pouco. Então você vai ter prejuízo nesses pacientes, tá? E aqui uma analogia que eu quero fazer para você entender essa questão de diluição é o seguinte. Você já viu essas bolinhas? Acho que o nome dela é Orbs, alguma coisa assim.
Essa bolinha, ela vem aqui desidratada, igualzinha a sua toxina botulínica. Olha lá, isso aqui é um frasco de Dispor. Eu fiz essa fotinha aqui de um frasco. Tá vendo esse disco aqui dentro, ó? Aqui é o pó liofilizado da sua toxina botulínica. Esse pozinho que está aqui dentro é como se fosse uma analogia a essas bolinhas que vêm desidratadas. A sua toxina botulínica, ela é hidrofílica, ela tem afinidade à água. Então, ela vai começar a absorver a água como se fossem essas bolinhas aqui. Então, à medida que você, a hora que você injeta seu soro aqui dentro, ela começa um processo de expansão e chega num tamanho ideal para fazer a aplicação no seu paciente. E é bem rápido que acontece esse efeito. Em média, 2 minutinhos você já pode fazer o uso da sua toxina. Você já ouviu falar que, injetou o soro, já pode aspirar e aplicar. Não pode. Toda fase de mistura tem fase de descanso, de homogeneização de partícula. Você entregou o soro lá dentro, vai homogeneizar de 2 a 3 minutinhos, coloca ela em repouso mais uns 2 minutos. Com 4 ou 5 minutos a toxina está apta para uso. Se você fizer uso precoce do seu fármaco, vai perder precocemente também. Então, olha só que interessante. Quando você põe 1 ml dentro do seu frasco, aqui dentro, 1 ml, as suas esferas de toxina vão ficar pouco hidratadas. Caminha menos. A potência mudou? Não, não mudou. A potência é a mesma. A quantidade de remédio mudou? Não, a quantidade é a mesma. O que mudou? Hidratação. Está menos hidratado. Quando você coloca 2 ml, você fica com esse balde aqui. Olha que balde bonitinho. Olha só esse balde. Todas as bolinhas estão iguais entre si. Então, você tem agora uma solução homogênea. 2 ml homogeneizou todo mundo. E quando você tem uma hiperdiluição, você tem bolas maiores, bolinhas menores e vai ter lugar que não vai ter toxina. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui para você entender de uma vez por todas. Olha o que acontece com a sua toxina. Claro que uma analogia aqui com as bolinhas de Orbis, né? Então, a sua toxina, claro que num tempo menor, 5 minutinhos. Aqui, ó, do vídeo está acelerado, já está com 1 hora e 20 minutos. Ela vai hidratando, olha só. O soro que você entregou vai hidratar as moléculas da sua toxina botulínica. E ela vai chegar num tamanho ideal para aplicação, para fazer as endocitoses, ligar na cadeia, sair a parte leve, clivar, virar o complexo SNARE. E, na verdade, não vai formar o SNARE, né? Ela vai clivar a SNAP25 e não terá a formação da acetilcolina com a SNAP25, que gera a ligação de complexo SNARE. Então, você vai ter mais eficiência na sua toxina quando ela estiver bem hidratada. Se você colocar muito soro, 3 ml, o ideal é que você utilize no mesmo dia. Por quê? Já reparou essas bolinhas? Você já brincou com essas bolinhas? Se você põe muito soro, muita água nelas, e deixa elas por muito tempo, a molécula, assim como a da toxina, ela é hidrofílica, ela absorve a água, ela pum, ela rompe, ela explode de tanto absorver a água. E a sua molécula da toxina botulínica, quando ela rompe, ela perde eficiência, ela não é mais eficiente, ela não vai chegar no sítio ativo que é a SNAP25, ela não fará as endocitoses. Então, se você optar em hiperdiluir a sua toxina botulínica, você precisa utilizar no mesmo dia a maior quantidade do frasco possível. Não pode sobrar medicamento, porque ela vai romper e vai perder eficiência. E não é justo com o próximo paciente. Se você fizer a diluição tradicional, ela aguenta mais tempo. Aí muitos me perguntam, quanto tempo dura a toxina após diluição? Depende de quanto você diluiu, ou quanto que tem de depende.
Por isso que eu falo, ter conhecimento científico, conhecimento embasado em ciência, te faz otimizar os seus tratamentos. E aqui nessa aula, de forma lúdica, estou trazendo para você as analogias para que você possa, de uma vez por toda, entender o mecanismo de ação da toxina botulínica. E aí depois ainda tem que ouvir pessoas falando que não é possível aprender online. Alguma vez você já recebeu esse tipo de conteúdo, de informação em um curso presencial? Provavelmente não. Então, se você está aprendendo, se você está desmistificando o uso desse fármaco, escreve aí, só para eu saber aqui no comentário, escreve eu aí, só para eu saber que você está realmente conseguindo aprender e evoluir sobre as técnicas, né, na verdade, sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica, tá? Vou ficar muito feliz de saber se você está realmente conseguindo aproveitar ao máximo esse conteúdo aqui comigo agora, tá bom? Então, uma vez que você entendeu que unidade é quantidade de remédio, potência é inerente à dose letal do medicamento e que a quantidade de soro vai interferir no halo de difusão, no halo de ação da sua toxina, eu já fico muito feliz que você desmistificou 3 pontos muito importantes. E que agora você também já sabe que a clivagem da sua SNAP-25 depende do seu halo de ação, depende da quantidade de fármaco injetável, e você compreendeu o mecanismo de ação da sua toxina botulínica de forma bem mais interessante do que vesícula pré, pós-sináptica, se vai ser um mediador químico, se vai ser um elétrico, etc. Dá um exemplo para o seu paciente, olha, a sua musculatura é como se fosse um gramado, tem gramas muito altas, a gente tem que ir clivando porque é muito potente. E para que seja eficiente a aplicação, eu tenho que clivar o máximo de graminha, cortar, ligar o aparador de grama e cortar toda essa graminha. E para isso eu preciso de mais medicamento. Por isso o seu caso é diferente da sua amiga, que o dela eu utilizei 35 unidades, no seu eu tenho que usar 45 para ter o mesmo potencial de ação. Então o seu organismo é diferente do dela. Chega de ficar fazendo receita de bolo e aplicando a mesma quantidade de remédio para todo mundo. Para quem é normocinético, vai funcionar. Mas para quem não é, não funcionará. E mesmo o normocinético, nos 2 primeiros meses funcionam bem. No terceiro já está perdendo. E aí você vai ver na próxima aula que essa é uma grande diferença de uma aplicação estética, meramente estética, para uma aplicação baseada em terapia, né? Então, pessoal, esse aqui é o conteúdo inicial que eu criei para compartilhar especialmente com você. Espero que todos tenham aproveitado, né, feito suas anotações aí para absorver melhor esse conhecimento. Ainda teremos mais 2 aulas, então anota tudo que vocês precisam aí, para que vocês lembrem do que foi falado. Nas dúvidas, preencha o formulário que está aqui abaixo, para que eu possa responder para você as suas dúvidas na próxima terça-feira. Encontro com você na aula 2 da semana da toxina. E na sexta-feira nós temos a aula 3, né? E na segunda-feira a gente tem a inscrição do curso online de toxina botulínica. Convide seus amigos, marque eles nos posts, no feed do Instagram, né, para a semana toxina. Aproveita, é gratuito, não tem nenhum custo. E você, como eu disse bem no comecinho, essas reflexões, entender realmente os processos. Hoje foi a primeira aula, não adianta eu já chegar aqui querendo ensinar a aplicação, porque na hora que chegar na aplicação e falar que vai ser em 2 ou 3 ml, você não vai saber o porquê. Quando eu falar se é alternado ou sequencial, por quê? Porque tudo depende lá do início, o quanto que eu diluí o meu fármaco, né? Eu vi aqui que alguns colegas chegaram atrasados na aula de hoje, e por isso então vou deixar, já até estão pedindo aqui, né, se vai ter reprise. Eu já vou deixar essa aula, então, disponível amanhã para vocês assistirem a reprise, tá? Então, amanhã, terça-feira, vocês podem assistir o reprise da aula para quem chegou atrasado. Aproveite e já compartilhe com seus amigos. Assistam as aulas na sequência, tá? E aí, tira suas próprias conclusões, porque tudo que eu vou transmitir aqui faz parte de um método de ensino que eu ministro para os meus alunos desde 2013,
que foi quando foi criado o primeiro curso online de toxina botulínica. Mas isso já é um outro assunto, né? A gente conversa no outro momento. Antes da gente despedir, vou dar só uma prévia do conteúdo da próxima aula, que é ruga dinâmica versus estática. Será que tem interferência na diluição? Se meu paciente é normo ou hipercinético, será que muda a diluição? Se é 1, 2 ou 3? Se ela está mais seca ou mais hidratada? Olha como é importante saber fazer as correlações, né? E a diferença de uma aplicação meramente estética para uma aplicação terapêutica. Se você gostou, vai gostar ainda muito mais do que vai estar por vir aí. Então continua comigo, não perca a segunda aula da Semana Toxina. Agora eu preciso fazer só mais 3 pedidos para vocês, né? Só mais 3, né? Aí eu prometo que eu já vou embora. Então deixe o seu comentário sobre o que vocês acharam do conteúdo da primeira aula. Não sejam tímidos, escrevam, né? Me contem tudo, né? No campo dos comentários aqui ou lá no perfil do Instagram, no @Instituto Diogo Melo, porque lá eu posto diariamente as dicas, né, sobre dúvidas, né, mais comuns na harmonização, fora uma outra série de informações, como a abertura das turmas dos cursos, eventos, etc, né? E tem muita coisa gratuita lá para você no Instagram, no @Instituto Diogo Melo. Vai lá, confere, que tem muita coisa boa. E por último, e não menos importante, aquele seu amigo de profissão que você gostaria que tivesse acesso a um conteúdo gratuito, marca ele, convida ele para se juntar a nós o mais rápido possível. Amanhã, avisa que tem a reprise amanhã, porque vai ter muita coisa boa, e coisa boa a gente divide, né, com quem realmente merece. E eu sei que muitos dos seus colegas, assim como você, são merecedores do conhecimento que tem sido capaz de transformar a vida clínica de milhares de profissionais. Eu digo milhares porque milhares já fizeram nossos cursos online. Convide todos os profissionais, né? Muitos colegas que estão aqui presentes já assistiram a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana de toxina e estão aqui comigo novamente, né, assistindo, porque sabem que cada aula que eu ministro tem alguma coisa diferente, tem alguma reflexão diferente que desperta o dia seguinte no consultório. Beleza? Abraço, até a próxima aula. Te vejo na quarta-feira durante a segunda aula da Semana Toxina Botulínica do Instituto Diogo Melo. Vem comigo, um forte abraço, fiquem com Deus. Até mais, pessoal.